e ver desde o primeiro, tá? Mas antes, vou fazer aquele pedido, né? Fazer aquele merchan para você dar um joinha, curtir, para se inscrever, fazer aquelas coisas, né? De compartilhar, falar para o seu amiguinho que você encontrou um canal sensacional, aquela coisa toda que vocês já sabem e vocês vão fazer. Eu sempre faço isso porque eu acabo ganhando no mínimo um joinha ou um inscrito. E cada vez que isso acontece, esse canal se expande e eventualmente isso chega na mão de quem precisa, tá? Então vamos lá. Passo a passo, então, para elaborar uma resenha eficaz, uma boa resenha, independentemente do tipo, tá? Mas aqui a gente vai ver um foco mais para resenha crítica, que é o que se costuma pedir, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, leitura ativa, para compreender bem a obra. Então, é importante que você se engaje nesse processo de leitura profunda e analítica que ultrapasse a mera leitura exploratória, a mera decodificação. E isso exige do aluno as técnicas de leitura qualificada. Quem sabe a gente não explora isso em outras oportunidades de maneira mais profunda, né? Eu já falei isso no vídeo de fichamento, estou falando agora, mas talvez vire um outro vídeo mais para frente. Vamos ver. Se você gostou da ideia, me avisa. E também você pode ter aí boas ferramentas de apoio. Então, eu sempre defendo que na leitura qualificada a gente faça a leitura exploratória e a leitura analítica, tá? Então, nessa leitura exploratória, primeira leitura, enfim, você faz uma varredura inicial para você entender a obra, conhecer a obra, entender a estrutura geral, entender a lógica, os principais eixos de argumentação que existem dentro daquela obra. E isso vai lhe permitindo aí um entendimento mais interessante quando você for para a leitura analítica, tá? Então é uma leitura de qualidade, não é só você chegar, ler e folhear. Eu literalmente estou folheando um livro que está aberto aqui, é, aqui à minha direita. Então você pode e deve fazer isso. E outra coisa, vai anotando as tuas impressões, tá? E eventuais questões que surgirem. Faz isso e coloca a página. Olha, na página tal ou na frase tal, você bota a citação e com a página, sempre com a página, e coloca a tua impressão. Isso vai te ajudar depois a encontrar, a rememorar melhor quando você chegar, por exemplo, na segunda leitura ou leitura analítica, em que você vai examinar cada seção, cada tópico com atenção máxima aos detalhes, tá? Por exemplo, e aí você vai destacar as premissas teóricas, tá? Os exemplos eu vou pular, você para e lê, porque o exemplo é sempre a aplicação prática daquilo que a gente fala. Os métodos de investigação, os argumentos-chave e quais são as suas conclusões e a relação com o problema inicial. Então, com isso, você vai, de maneira bem resumida, né? Com isso, você vai fazer uma leitura de muito maior qualidade. Uma leitura de grande qualidade, uma leitura que às vezes você não tinha feito antes, tá? Isso é muito importante para aquelas obras essenciais para a sua pesquisa, para o seu TCC, para a sua resenha, caso o seu professor tenha pedido, né? Uma resenha de avaliação, quem é meu aluno sabe que eu gosto de pedir resenha. Então, isso é muito útil para você realmente fazer aí um trabalho de qualidade. E aí temos as ferramentas de apoio, tá? Ferramentas de apoio. Você usa o sistema de marcação. Eu uso, né? Esse aqui não é nem o meu. Eu fiz um aleatório para, sabe, não viciar vocês. Mas eu uso amarelo, vermelho, verde e azul. Cada um tem uma função, não é igual essas aqui. Mas você pode, por exemplo, na parte amarela, destacar em amarelo, conceitos da tua resenha. Na tua parte azul, em exemplos, verde para crítica, tá? O sistema de marcação por cores é muito bom. E isso vale até para uma leitura exploratória. Às vezes você está fazendo ali uma leitura exploratória, só pessoal mais old school, né? Daí você vai lá e passa o marca-texto, né? Mas eu estou focando mais no digital agora, apesar em que pese eu gostar do livro, né? Do livro na mão, segurar o livro. E outra coisa que é interessante, principalmente para o pessoal aí de direito ou de uma área muito nichada das RIs, criar um glossário, tá? Criar um glossário. Isso é muito relevante quando a gente vai trabalhar tratados internacionais, que costumam ter um vocabulário próprio, textos jurídicos mais complexos também. Então, pode ser interessante
você criar um sumário. Aqui nós temos um exemplo aplicado ao direito, depois a gente vai ver um exemplo aplicado às RIs. Sempre a mesma lógica, tá? Então, para o vídeo e tenta entender como que eu apliquei isso que eu acabei de falar na tua área. Direito, para o vídeo ler. Ou os dois, né? Sempre vem os dois. E agora a gente vai para RI. Opa, não fomos. Falha minha, olha aí. Não tem, só tem do direito. Era para ter os dois. Quem sabe eu não gravo um outro vídeo uma outra hora para colocar o exemplo de RI, tá? Mas vamos seguir. Não vou parar essa gravação, não. Vamos seguir. Identificação de elementos-chave. Aqui, a gente vai transformar a tua leitura num material acadêmico. Porque você vai ter que categorizar, né? Depois que você fez essas leituras da exploratória, da analítica, fez suas primeiras considerações e tudo mais, você vai ver ali o que, que é obrigatório, né? O que, que é fundamental naquela obra, qual que é a estrutura argumentativa, quais são as referências fundamentais, porque à medida que a gente lê a obra, né, na segunda leitura principalmente, às vezes já na primeira a gente já se toca disso. Às vezes aparece o nome de um autor, muitas vezes. Me lembra muito aqui 20 anos de crise, do Eduardo Carr, que um dos autores mais citados é um dos sacos de pancada preferidos dele, né? Que é o Norman Angell, que escreveu A Grande Ilusão. Então é uma referência muito importante dentro da obra do Eduardo Carr. Mas claro, isso sou eu falando agora, né? Que surgiu da minha cabeça. Mas você fazendo a leitura exploratória e depois fazendo com o devido apoio, né? Fazendo a leitura analítica, você vai conseguir fazer essa categorização aqui. Quais são os elementos obrigatórios, estrutura argumentativa e quais são as referências indispensáveis, tá? Ó, temos aqui, ó, a tese central da obra, ou, né, como eu acabei de falar ali atrás, o elemento obrigatório, pode ser tese central também, tá? Leia, tá aí o exemplo entre parênteses. Olha ali a estrutura argumentativa, também você vai identificar essa estrutura argumentativa. E quais são as referências? Se for jurisprudência, você vai colocar lá o número do processo, tribunal, o ano, os dados empíricos, você vai colocar tudo certinho, tudo devidamente referenciado para você ter isso bem organizado dentro do seu trabalho, tá? E como que a estrutura, então, né, da resenha deve ser? Agora que você fez isso, né, que você identificou, você fez as leituras, você já fez aquela primeira estruturação, você já fez aquele primeiro trabalho. Como que eu vou organizar isso? Porque às vezes depois da segunda etapa tá meio salada o negócio, né? Ainda tem que colocar uma ordem. Isso traz um caráter de rigor para o seu trabalho, tá? E isso também traz clareza, porque a redação acadêmica ela tem que ser clara, né? Então, a tua resenha ela deve estar estruturada no mínimo em 3 elementos: introdução, desenvolvimento, conclusão. No mínimo. Pode ter mais? Pode. Talvez até deva. Você vai ter subitens, principalmente ali no desenvolvimento? Vai. A conclusão? Talvez. Às vezes você separa a conclusão da obra, a tua crítica, você separa com impressões pessoais. Eu gosto de separar as minhas impressões pessoais quando eu faço a conclusão de uma resenha, justamente para evitar que eu me confunda depois de análise com, às vezes, tem intuições, tem insights que você tem que não são bem análise. Coisas para pesquisas futuras, para leituras futuras, eu gosto de separar. Mas assim, sou eu. Tá? Você pode fazer da maneira que for melhor para ti, desde que você siga no mínimo essas 3 estruturas. E olha só como é que eu sou gente boa. Como que você pode estruturar a introdução? O que tem que ter na introdução? A introdução, ela introduz, né? Ela introduz. Então, ela não pode ser a maior parte do trabalho. Muito aluno comete erro aqui, ó. Muito aluno começa uma resenha ou um outro trabalho muito animado, cheio de energia, e às vezes metade do texto é introdução. E a outra metade é desenvolvimento e conclusão. Isso não faz sentido, né? Porque quando ele gasta essa energia toda no começo, quando chega lá no meio, no final, ele já está cansado, já está com outra coisa, já está com outros compromissos, e aí não consegue fazer adequadamente. Então, cuida para a tua introdução não superar ali 1/5 do teu texto, tá? Menos é mais na introdução. Mas tem que ter no mínimo esses elementos aqui, ó. Por exemplo, a contextualização, né?
a identificação da obra, o objetivo da resenha. Isso sou eu fazendo, tá? Se você quiser inverter um pouco essa ordem, tudo bem, não tem problema. Agora a gente vai para o desenvolvimento, que realmente é a parte que você tem que gastar mais energia, tá? Você pode ter uma resenha aí que ocupe mais da metade, desculpa, uma sessão de desenvolvimento que ocupe mais da metade da sua resenha, o que é ótimo, tá? Eu coloquei 60, 70%, mas assim, como é que eu posso dizer? É indicação, não precisa seguir essa risca, tá? Só tem em mente que o desenvolvimento é o principal, né? É uma das principais partes, muito mais importante que a introdução. Então ela não pode ser igual, de igual tamanho, tem que ser maior. E tem que ter, no mínimo, duas subdivisões. De novo, o meu entendimento. Uma sessão descritiva, em que você vai fazer uma síntese organizada por eixos temáticos e não por capítulos, porque nem sempre os capítulos vão refletir os eixos que existem numa obra, tá? As principais linhas argumentativas de uma obra. E às vezes nem vai ter capítulo, então assim, né? E o destaque para uma descrição metodológica aprofundada e as fontes utilizadas, especialmente se for fonte primária, ó, pessoal do direito. Especialmente se for fonte primária, tá? E você vai ter uma sessão analítica. E nessa sessão analítica, você vai fazer várias coisas. Você vai avaliar a originalidade da contribuição, você vai questionar os próprios pressupostos da obra, você vai questionar os próprios argumentos que o autor utiliza, as fontes, a metodologia, enfim, aqui é onde você vai realmente fazer aquela análise realmente profunda, tá? E você pode também comparar com outras obras da área. E na conclusão, que é também, né, veja mais ou menos o tamanho da introdução, né? Você vai fazer um balanço, sintetizando ali pontos fortes, pontos fracos. Uma coisa interessante você fazer nesse balanço crítico é fazer, como é que fala o jeito moderno hoje? Bullet point, né? Você faz em bullet point, faz ali em tópicos. Eu prefiro a expressão mais antiga, tá? Você faz em tópicos. Fica legal também. Você vai falar da relevância da obra. Você pode dar, e trazer sugestões, seja de pesquisas futuras, ah, a partir daquela obra, por exemplo, você identifica uma lacuna, a obra não respondeu completamente aquilo que ela se propunha a responder. Então, isso pode ser uma direção para a pesquisa futura, pode ser aí, ó, uma outra lacuna na teoria que você vai encontrar nos estudos da área. Então, aqui é uma parte mais aberta, que realmente não tem uma receita de bolo nesse ponto em que pese eu ter trazido, né, tópicos, subtópicos, etc., porque vai depender muito da obra. Vai depender muito da obra. Então, vejam que isso torna a tua resenha excelente. Se você seguir esse espaço, a tua resenha vai ser outra coisa. Às vezes você já fez alguma resenha e você pode ter achado que ficou boa. Às vezes você veio aqui e incorporou mais um elemento. Ou você nunca fez e agora vai começar bem, tá? Então, é interessante seguir isso aqui, claro, não como regra, né? Mas como um guia que você vai adaptando para sua realidade. Porque a excelência da resenha, ela reside na tua capacidade de oferecer contribuições originais. Ela, de novo, vai além do fichamento, vai além do resumo. E para isso, para você trazer contribuição original, você precisa de uma análise profunda. Você precisa submeter a sua resenha a um checklist de qualidade, tá? Então, olha aqui, umas técnicas para você fazer uma análise profunda. Você pode confrontar a obra com outras escolas de pensamento, né? O que mais me veio aqui foi em RI, né? Nas RIs, que isso acontece muito. A gente contrapor, por exemplo, a visão realista com o construtivismo ou com alguma outra, com o próprio neoliberalismo, ou com o liberalismo clássico. Então, esses contrapontos, eles são uma técnica que você pode utilizar para fazer uma análise mais profunda na sua resenha. Também tem o teste de aplicabilidade, se verificar se aqui, ou se os argumentos, se as ideias resistem à aplicação do caso concreto. Particularmente útil para o pessoal do direito, isso aqui. Tá? Particularmente útil. E também, uma coisa muito interessante de fazer é a análise discursiva. Também pode ser tópico para um outro vídeo, que a análise do discurso é muito legal, mas não é o momento aqui, tá? Mas você pode examinar não só o que é dito, mas como é dito. O uso da linguagem, como que a linguagem foi usada, como que as expressões foram usadas,
O que que foi dito, o que que não foi dito? Por que que foi dito, por que que não foi dito? Nossa, isso aqui eu até me animo, né? Deu pra ver. Esse vídeo tá ficando grande, então eu tenho que me controlar. Quem sabe um outro vídeo, né? A gente possa falar mais sobre isso. Ó, além daquelas técnicas, eu pensei numa pequena checklist que sabe, ao longo do tempo eu fui desenvolvendo isso e eu resolvi sintetizar. Me deu um trabalhinho isso aqui, mas eu acho que vai ficar legal com vocês, ó. Você pode avaliar, deve avaliar a tua própria resenha. Então você pode ver, por exemplo, ela identifica pelo menos um ponto forte e um ponto fraco, ou uma limitação. É, As objeções que você fez, elas são fundamentadas em outras fontes? Não tem problema se não for, dependendo do objetivo da resenha, tá? Se for para si, para você guardar, para você entender melhor, às vezes você não encontrou outra fundamentação, outra fonte, tudo bem nesse momento. Marca e continua estudando, continua pesquisando, porque às vezes você não pesquisou o suficiente ainda, tá? Mas se você já identificou e você consegue fundamentar suas objeções com outras obras, traz isso também, tá? E a análise ela tem que considerar o contexto de produção da obra. Não adianta. Você tem que considerar o contexto, até dependendo do próprio autor, tá? Então, esse é um checklist interessante que você deve seguir. Dava para fazer mais complexo? Dava. Mas aqui a gente tem um exemplo prático, aplicado, sofisticado, né? Eu queria usar essa palavra, um exemplo sofisticado, tá? Da incorporação da análise crítica e dessa checklist de qualidade. Não vou ler, não vou ler, porque olha só, é um textão. Então você para o vídeo, lê e entende que isso aqui tem aplicação do que eu acabei de falar, tá? Então, percebam que ao final deste processo, que não é um processo fácil, não é, tá? Tomara que você não tenha entrado com essa ilusão. Mas ao final deste processo, você vai ter produzido não só um relatóriozinho, um relatório de pesquisa, mas realmente um autêntico diálogo acadêmico, tá? Que você vai sistematizar o conhecimento existente de forma organizada, de forma acessível. Você vai avançar o debate que existe dentro da área, porque você vai apontar inconsistência, você vai apontar lacuna, você vai apontar novas perspectivas, você vai fazer isso tudo de maneira fundamentada em outras obras, ou vai marcar para pesquisar depois, tá? E você vai conectar esse texto com um corpo mais amplo de literatura, que é a conexão do item 2 com o item 3, né? Isso que eu acabei de falar. E isso vai demonstrar a tua familiaridade com o campo, vai demonstrar a tua familiaridade com os debates que existem na área. E isso vai melhorar, vai ser um salto qualitativo gigantesco de qualidade para o teu trabalho. Então veja que a resenha, idealmente falando, ela é uma ferramenta, olha que palavra legal, né? Ferramenta heurística. Porque para o autor vai desenvolver o pensamento crítico do autor. E para quem, né, para a pessoa que vem a ler essa resenha, você pode publicar, tá? A gente vai falar disso mais para frente, acredito eu. Ah, para você, vai ser um exercício de desenvolvimento crítico. Para os leitores, eles vão ganhar uma referência para navegar em obras complexas, para conseguir se situar. Às vezes você fez uma resenha de um livro particularmente complicado, de um livro ou um livro muito comprido, com vários argumentos, sei lá. Estou pensando aqui, Política e Três Nações, do Hans Morgenthau. Salvo engano, tem umas 1000 e poucas páginas. Oh, assusta a primeira vez. Uma resenha, ler a resenha antes, vai ajudar a pessoa a ler melhor a Política em Três Nações, que é uma obra fundamental. O pessoal de RI tem que ler, tá? Então veja que todo mundo ganha com a resenha. Quem faz, principalmente, mas quem lê. É um jeito muito bom de você começar a ler obras mais complexas sem se desanimar, sem se desesperar, sem achar que você é burro. Né? Eu falei das RIs, vamos falar do direito. Teoria pura do direito. Poxa, pegar a teoria pura do direito logo no começo é um desafio muito grande. Eu fiz isso, eu sempre conto isso em sala, né? Quem foi meu aluno já sabe. Eu passei acho que mais de uma hora para ler 5 páginas, não entendi nada, fiquei com dor de cabeça e me achei um burro. Se eu tivesse acesso a uma resenha, quem sabe essa leitura não teria sido menos difícil, porque teoria pura não é um livro fácil. Então, quem escreveu aquela resenha ganhou muito mais do que eu, porque ela foi forçada a pensar, ela foi forçada a refletir, ela teve que analisar. E eu ganhei porque eu tive uma referência.
literalmente uma bússola para eu conseguir andar por aquela obra, me situar naquela obra e não ficar zanzando, perdido, achando que o problema sou eu, tá? Então, vejam que legal que é uma resenha, especialmente quando ela está pronta e bem feita, tá? Então, é uma ferramenta realmente fundamental e eu espero que esse passo a passo te ajude a elaborar resenhas de melhor qualidade. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre como adaptar isso que a gente acabou de falar para as peculiaridades do direito e para as peculiaridades das RIs. Apesar de ser possível o estudante de direito aproveitar as dicas para RI e vice-versa, tá bom? E é por isso que no item 4 a gente vai elaborar, vai ver essa questão de técnica específica, por exemplo, trabalhar com jurisprudência. Nas RIs a gente vai ver como trabalhar com tratados internacionais e como que a gente vai ver isso na prática, com exemplos práticos mesmo de formatação e de argumentação, tá? É, eu fiz um adendo final aqui, porque era só esse próximos passos, mas eu fiz esse adendo, até dica de mestre, acho que foi até meio prepotente, mas vai ficar. Uma dica legal para quem está começando a fazer as primeiras resenhas, às vezes é começar com a obra que mais discorda. Porque a tua crítica vai ser mais afiada. A força do ódio, a força da revolta, vai te auxiliar. Isso eu já fiz, tá? Bastante. A criticar bem aquela obra. Se você começar com uma que você concorda, que você está de acordo 100%, às vezes a tua resenha não vai ser tão boa quanto fazer uma resenha da obra que você mais discorda. E você pode guardar as resenhas descritivas para textos de referência que você pretende usar como base para os seus trabalhos futuros. São dicas finais aí que eu pensei, né? Principalmente a primeira, bem legal, que vão te ajudar a fazer boas resenhas e resenhas de qualidade. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Esse videozinho ficou longo, né? Mas esse costuma ser, não tem problema. Espero que você tenha aproveitado, espero que você aplique esses conceitos, espero que você mande isso para alguém que precisa, para a gente divulgar isso aí para o mundo, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.